Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras, pessoal. Hoje nós vamos contar aí mais uma história, vai ser com certeza mais um papo aí de bastante aprendizado. Então já vou pedir para você, por favor, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que com certeza pode ajudar. E hoje vem aula, pessoal. Trouxe um professor de peso aqui. Eu vou deixar para que ele se apresente para vocês, pessoal, porque eu já disse para ele aqui que eu não vou me arriscar a falar de currículo dele, que é muito vasto. Mas, Daniel, por favor, se apresente para o pessoal e obrigado já de estar cedendo seu tempo aqui para nós. Ok. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai assistir, mas não tem problema. O importante é que você assista e aproveite esse nosso bate-papo. Muito obrigado por ter me convidado. Como ele já fez uma prévia aí, eu sou professor da área de humanas, então a gente que é da área de humanas, a gente nunca para, viu? Aliás, o professor não pode parar, né? Então a minha primeira formação é na área da informática. Depois eu fui para a área da teologia, aí eu fiz meu bacharelado em teologia. Quando eu terminei o bacharelado, eu senti a necessidade, por ser pastor, eu também sou pastor evangélico, por ser pastor eu senti a necessidade de me especializar na área pastoral. Então eu fui para Mackenzie e fiz uma especialização em teologia pastoral. Legal. Depois disso eu voltei para a faculdade e fiz minha licenciatura em História. Boa! E aí, quando eu terminei a licenciatura em História, eu comecei a buscar outras áreas de especialização que eu queria. Então, eu fiz Psicologia Pastoral, depois eu fiz Metodologia de Ensino de Sociologia e Filosofia. Aí, eu me envolvi um pouco mais na questão da educação, porque era uma coisa que a gente já trabalhava na educação cristã na igreja. E aí eu fui fazer também coordenação pedagógica. E por último agora, que é a minha última formação, é uma especialização em ciências da religião, que é um campo que eu estou bastante interessado. Estou procurando me aprofundar, inclusive estou no mestrado dessa área. E estou procurando me aprofundar porque realmente é uma área que a gente precisa trazer muita luz aí para a igreja, para a sociedade como um todo. Sim, que legal. Vamos lá do comecinho, você falou um detalhe aí a respeito de informática. Isso foi ainda na juventude, foram seus primeiros trabalhos? Você queria, de repente, ser aí um técnico de TI? Como é que foi isso? Então, eu fiz, na época ainda era processamento de dados, né? A gente trabalhava ainda tinha DOS no computador, né? Então, o pessoal aí que vai ficar DOS. DOS, o que é isso, a né? telinha preta. Era aquela tela preta que a gente só digitava. Linguagem C, né? Que o pessoal hoje tem uma linguagem C que ela é visual, né? Mas não era toda mesmo na tela verde e a gente ficava digitando. E aí depois, é lógico que a curiosidade acaba levando a gente para a área da manutenção. Então, sim, eu trabalhei um tempo com manutenção de computadores, montagem de computador, manutenção, instalação do sistema, né, o Windows. A gente mexeu um pouquinho também com redes. Depois apareceu o Linux, né, que é um sistema operacional free. Ele é concorrente do Windows, mas ele é totalmente gratuito. Sim. E eu até cheguei a dar aula de Linux no Senac aqui em Jundiaí. Legal. Então, a primeira área de formação foi dentro do processamento de dados, né, que hoje é informática. Né? E a veia de professor tá desde sempre, então, né? Porque até de informática você já chegou a dar aula também, né? O professor aconteceu na igreja. Então, assim, muito cedo eu já comecei a dar aula na igreja. Legal. Então, precisava de professor para adolescente, para jovens. Então, eu comecei muito cedo dentro da igreja, né, na área da teologia, dando aula na igreja. Então, isso já vem de muito tempo. Comenta muito, né? Isso. Aí, depois, com a formação em teologia, aí eu fui dar aula em alguns núcleos de faculdade teológica. E
daí só depois que eu vim para o estado, que é hoje que eu estou trabalhando no estado como professor. Legal. Então eu já dei aula em escola particular, mas eu estou no estado hoje. Isso, que legal. Hoje. E eu falo bastante com os meus amigos, um detalhe que você disse é bem legal, a forma com que a igreja tem essa capacidade de formar as pessoas, Sim, né? sim. Que é uma vez que eu acho muito legal, tem que ser muito aproveitado na igreja, que assim, não formar o líder somente para líder dentro da igreja, mas é formar ele para fora também, né? Para dar aula fora, para liderar a empresa, para ter o seu próprio negócio. E é legal que dentro da igreja a gente faz um pouquinho de tudo. Sim. E isso vai desenvolvendo a gente, e dar aulas dentro da igreja é algo que eu me lembro um dia na faculdade, foi bem legal. Uma professora falou assim: Cláudio, o pessoal fala que você não tem vergonha, todo mundo quer participar do seu grupo de apresentação, mas por que disso daí, né? E eu lembro que eu falei para ela o seguinte: falei, professora, lá na igreja eu falo não de Ford, de Taylor, de Fayol, de A, de B, eu falo de Deus lá, então o negócio é muito sério, eu não posso errar lá. Aqui fora, com todo respeito a esses caras, mas eles estão alguns degraus abaixo, então para mim lá eu tenho que ir lá, é muito mais difícil. Quando eu venho aqui para fora, facilita muito. E eu fui também incentivado a isso, né? Pastores, amigos, líderes me colocaram para desenvolver algumas habilidades lá. Eu acho muito legal isso, né? As igrejas podem e devem aproveitar-se disso, né? Sim, a oportunidade que surge dentro da igreja, ela é assim muito abrangente, né? Vamos colocar dessa forma. Porque ela treina a criança, desde bem cedo, a falar em público, né, a se expressar através da música, ou através mesmo até ali do testemunho, de uma palavra. Então isso vai quebrando aquela timidez, vai fazendo com que a pessoa ganhe, né, essa habilidade de se comunicar com pessoas, de se expor diante de pessoas. E então realmente o resultado é esse. Quando a pessoa sai, né, ali na escola ou então em algum trabalho, ela tem uma vantagem já, porque ela já passou por esse treinamento. Então a igreja, ela pode e deve direcionar as pessoas para isso, principalmente se a igreja tiver aquele cuidado de descobrir quais são as aptidões pessoais, Legal. Né, aqueles talentos naturais. E aí fomentar, ajudar para que isso se desenvolva. Eu acho extremamente válido isso. Legal. Então assim, tanto as lideranças como os pais ter esse olhar, né? Sim. No que o meu filho é bom, no que ele vai bem, e dar aquele empurrãozinho santo, né? Eu acho que vale a pena, até porque o cristão, ele tem um compromisso com a cultura, e não é só uma cultura religiosa, uma cultura como um todo. Sim. Nós temos um mandato cultural de desenvolver isso no mundo. Então Isso a gente não pode dissociar, né, o cidadão ali, digamos, o cidadão secular do cidadão religioso. A gente é uma só pessoa. Então, a gente tem que integrar isso também em todas essas áreas. Em todas essas esferas, né? Totalmente válido isso. E é tão bacana, minha esposa que ela vai concordar, tem benefícios assim, às vezes até simplórios, né? Mas eu lembro que quando eu fui pai do meu primeiro filho, todo mundo que chegava em casa chegava pisando em ovos, assim, né? Ai, porque ele tá dormindo, não sei o que, tal. E assim, a gente levava ele para a igreja, botava lá no bebê conforto, ele dormia o curso inteiro. Então o pessoal cantando, o pessoal orando, muita gente falando ao redor. Então assim, ele nunca teve problema com sono. Então assim, o pessoal vinha em casa, nossa, mas ele dorme tão bem assim, Felipe, a gente frequenta lugares bem mais barulhentos do que isso, ele fica tão tranquilo. Então até nisso a gente vê que ele desenvolveu também com pessoas, né? Ele fala com mais pessoas, ele gosta de estar no meio de pessoas, porque é o ambiente igreja que a gente convive. Fora dele, ele também traz isso. Isso é muito, muito legal mesmo. Quando que você descobriu o pastorado? Então, a questão do ser pastor foi quase que uma consequência do meu envolvimento. Né? Como eu fui criado já dentro da igreja, família cristã, e então o meu envolvimento, né, com as responsabilidades dentro da igreja e essa aptidão de falar em público com facilidade, de conseguir passar conteúdo, né?
Hoje a gente sabe que é a didática. Sim, né? exatamente. Mas, assim, então, eu sempre tinha esse feedback. Nossa, a gente consegue entender bem o que você fala, o que você explica, o que você ensina. Então, foi apenas uma consequência desse meu envolvimento. Então, assim, eu aceitei isso para mim como um chamado, como uma vocação. Mas, assim, não houve um extraordinário, assim, sabe? De acontecer um sonho, uma visão, uma revelação. Nada disso. Sim. Foi uma consequência do envolvimento, de perceber, né, a necessidade da igreja e abraçar aquilo. Legal. Então foi apenas uma consequência. Eu comecei como professor na escola dominical, depois a gente foi para o chamado diaconato, que é basicamente um campo de apoio dentro da igreja, né? É um trabalho de apoio. Sim. Depois o presbitério, que daí já está diretamente ligado com a palavra, com o ensino, né? E depois o pastorado, que aí a gente esteve mesmo na liderança da igreja. Mas enquanto isso acontecia, a gente estava ali com jovens, a gente estava tocando nas orquestras, a gente estava envolvido em tudo ali, né? Em tudo. Eu vou fazer um comentário agora, espero que vocês em casa não me entendam errado, mas eu sou professor de administração, eu brinco com os meus alunos que assim, eu tento despertar neles o eu administrador e olhar para tudo com olhar de administração. Sim. E eu olho para a igreja também dessa forma, né? De repente, Cláudia, a igreja é uma empresa? Não é nesse sentido, mas aquilo que você falou de começar a ver vocação, né, a enxergar a vocação nas pessoas, o diaconato ali que é a área de apoio da igreja, que assim, toda empresa também precisa da sua área de apoio e é muito importante, é muito legal o que o diaconato oferece. Enfim, todas as esferas que você passou dentro da igreja foram te amadurecendo, né, para você chegar à posição de pastor, e essas áreas são fundamentais, né? E eu até acho que pastores, enfim, líderes religiosos, eles precisam ter esse olhar administrador para a coisa, né? Não, mas é sem fins lucrativos. Eu não estou falando de lucro, mas olhar a igreja como esse olhar empresarial de gestor, né? Gerir talentos, gerir pessoas, né? Gerir os recursos que tem ali disponível, e é um grande desafio para a igreja, né? Que a gente sabe que é sem fins lucrativos, vive de donativos, então é importante que tenha essa visão. Só voltando um pouquinho aqui, você fez a teologia por causa já dessa sua vocação a pastor, ou você já tinha feito antes? Como é que foi esse processo? A teologia, ela começou na minha vida dentro da igreja por uma necessidade de conhecimento bíblico. Então eu comecei a estudar na própria igreja. O primeiro curso que eu fiz na questão teológica foi um curso de bibliologia, para a gente entender a Bíblia, seu contexto geral. Aí depois, dentro da igreja, eu fiz o curso básico, o curso médio e o curso avançado em teologia. Mas era tudo informal, era ali, dentro da igreja, dentro daquele aspecto totalmente confessional. Né? Aí eu já era pastor quando eu fui fazer bacharelado em teologia nível superior. Legal. Tá? Porque aí eu comecei a ver a necessidade de um aprofundamento naquele tema e também conhecer aquilo de uma forma mais técnica. Legal. Né? E multidisciplinar. Não só com a visão ali denominacional. Boa. Mas com essa visão mais ampla. E aí foi quando eu me dirigi para a faculdade para fazer o bacharelado. Que legal. E aí realmente aí aconteceu, porque assim, eu tive professores católicos, professores ateu, tá? Por mais curioso que possa parecer. Por mais curioso. Por exemplo, a minha professora de introdução à psicologia era ateia. Ela dava aula para teólogos e ela confessava não acreditar em Deus. Legal. Apesar que a área dela era psicologia. Professores que tinham a mesma visão teológica minha, né, pentecostal, e professores que tinham outras visões, né, reformada, liberal,
Então, tudo isso, esse mosaico, né, enorme, ele assim, me deu uma visão muito maior, né, do campo teológico. E então, realmente, no início, é por uma necessidade de atuar na igreja, de atuar dentro do campo eclesiástico. E depois, aí eu senti a necessidade mesmo de me especializar nisso, de ter um conhecimento mais técnico, mais teórico, num nível mesmo que atendesse essa necessidade de uma visão mais ampla. Legal. E por que? E aí vem a justificativa, que daí vai se encaixar no que você estava falando. Porque a igreja, ela é um organismo vivo, muito ativo e precisa ser administrado de uma forma muito coerente. Legal. E como a igreja ela lida com o teor fé, né, com o teor religioso, então, quanto menor for o seu campo de visão, mais dificuldade você vai ter para gerir. Porque você vai encontrar dentro da igreja pessoas de todos os níveis de conhecimento, de todos os níveis intelectuais. Então, quando você percebe isso e você tem essa preocupação de gerir a coisa do jeito certo, então você não consegue ficar parado. Você vai buscar, né, esses conhecimentos. Por que quando eu terminei a bacharelado, bom, já me formei, sou bacharel em teologia, tá bom. Por que eu fui para uma especialização em teologia pastoral? Por que eu fui buscar psicologia pastoral? Porque você vai percebendo a grande diversidade de cabeças, né, de mentes, de intelectos que você tem que trabalhar. Sim. E gerir tudo isso é bem complexo. E demanda muito estudo de fato, Sim. né? Essa preparação acadêmica, ela sem sombra de dúvida reflete muito bem. Vamos puxar um pouquinho para o lado gestão aqui. Você, enquanto pastor, vou te chamar de gestor de pessoas. Sim. Né? Porque realmente precisa dessa gestão. Quais são os desafios que você vê hoje, né? E isso falando de pessoas, não necessariamente de religião. E quais são, assim, dicas, de repente, para o pessoal que olha isso aqui, um líder, um gestor, é importante ele ter esse olhar, fazer dessa forma, que independente se no campo religioso ou profissional, esse aqui é um bom caminho para ser um gestor. Ok. Esse livro, um dos temas que eu trato aqui é o educador cristão como um líder. Ótimo. Tá? Então, porque assim, a influência de um educador cristão dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade religiosa, ela é imensa. Eu ouso dizer que os próprios educadores cristãos, né, as pessoas que estão atuando na área de educação da igreja, elas não têm a noção da influência que elas podem causar nas pessoas. Sim. Se elas tivessem esse reconhecimento, isso mudaria tudo. Então, aqui eu falo sobre liderança. E o que é liderança aqui para mim? Liderar de fato, bom, criar uma gestão de fato e ser um mentor. Então, eu trabalho com esses 3 pontos. Que legal. Bom, então, assim, o que é liderança? É você se comportar como um líder. É você organizar as coisas e colocar aquilo para funcionar com a visão que você quer atingir. Legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dentro da formação de equipe, um líder que é um líder de verdade, ele forma equipe. Porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Então você tem que ter uma equipe treinada, onde a função é delegada e a pessoa tenha, digamos, liberdade de cumprir aquelas determinações, aquela função que foi dada para ela. Legal. De uma forma, assim, muito liberal mesmo. Então, a pessoa tem que realmente fazer aquilo. Bom, formou a equipe, delegou as funções, está tudo funcionando. O que é o papel do líder a partir daí? Ser um mentor. Acompanhar todo esse processo de geração de novos líderes, mentorando cada um deles. Que legal. Por quê? O mentor, nesse caso, é aquele cara que já vivenciou todas essas fases, já passou por todas essas experiências. Então, ele pode, sim, estar presente
Inclusive aqui no livro eu falo que é intervenção didática. Legal. Eu coloquei essa nomenclatura. É uma Uhum. intervenção didática. Então, quando o mentor, o gestor tem que intervir? Quando ele vai ensinar. Legal. Se não for para ensinar, não precisa. Uhum. Tá tudo funcionando, tá tudo certo. Não tem o que ele se meter. Deixa fluir. Agora, quando precisa, então essa intervenção é didática. Uhum. É para ensino. Que legal. É para correção, é para melhoria do funcionamento. Então, assim, na minha cabeça, a grande dificuldade das pessoas hoje com gerir pessoas é a dificuldade de gestão em delegação, bom, a dificuldade em formação de equipe, Uhum. bom, e aí a dificuldade de se afastar a ponto de dar liberdade para as equipes trabalhar e se comportar como um mentor. Que legal. Acho que isso é a grande dificuldade. Se a gente quebrar esse modelo e realmente formar equipes, dar liberdade para essas equipes trabalhar e se afastar a ponto de mentorá-las, eu acho que a gente vai conseguir mudar bastante coisa. Gostei demais desse seu ponto de vista, dessa sua perspectiva, porque realmente, às vezes a gente vê líderes com uma dessas características, mas não a cabeça dele pensando nessas três esferas. Então é bem legal pensar até como um ciclo, né, da liderança da pessoa. Muito bom, pessoal, anota essa daí que essa foi muito boa. Então, Intervenção liderar, didática. equipar e mentorar. Esse é o caminho que eu estabeleço aqui. Então você lidera, você cria equipe, depois você mentora essa equipe. Legal. E na mentoria, a única coisa que você tem que fazer é a intervenção didática. Se não for para ajudar, não atrapalha. Isso é muito bom. Adorei. Inclusive, o pessoal com certeza vai gostar bastante disso. Pessoal, vocês viram aí, ele citou um dos livros, a gente já vai chegar em todos eles, é uma listona de livros aí. Mas antes da gente falar propriamente de cada um desses livros, da onde surgiu essa de ser escritor? Talvez a gente já saiba ali que, poxa, teólogo, estudioso, podia ser um caminho provável, ok, mas da decisão de escrever um livro, né, da probabilidade para a decisão, teve um caminho aí, como é que foi? Quando eu me casei, será que dá para falar? Será? Quando eu casei em 1996. 96? Isso, 27 anos de casado. Quando eu me casei, eu me lembro que a minha esposa fez um comentário. E o comentário que ela fez foi o seguinte. Na época, tinha um pastor, o Dr. Jaime Kemp, que era um pastor que ele era muito atuante na área da família. E esse doutor, pastor Jaime Kemp, ele tinha uma meta. Ele escrevia um livro por ano. Que legal. Então, todo ano tinha pelo menos um lançamento e voltado para a área da família. Eu me lembro que a minha esposa falou para mim, falou assim, nossa, olha que coisa bacana, puxa vida, olha, será que um dia a gente vai conseguir também escrever um livro? E eu falei para ela, vamos. Vamos. Então, assim, mesmo que foi um comentário assim, digamos, despretensioso, né? Despretensioso, mas já estava, de certa forma, plantado essa sementinha lá, né? Que legal. Mas o caminho, tá? Escrever não é fácil. Escrever não é fácil. Demanda técnica, demanda vocabulário, demanda uma série de coisas. Conhecimento, né? Um conhecimento profundo. Sim. Então, vem aí a preparação, né? Atingir esse nível acadêmico necessário, estudar para isso, viver experiências para chegar nesse ponto. E como a gente sempre atuou, eu estou falando agora, eu e minha esposa, a gente sempre atuou na área da educação cristã dentro da igreja, então a gente sempre era chamado para palestrar, para dar cursos, para ensinar. Então, ao longo do tempo, mesmo que de uma forma ainda assim amadora, digamos, né, a gente já ia criando textos, já ia criando roteiros ali para poder ensinar, para poder pregar, para poder levar para a igreja essas palestras. Então, esses materiais, eles nunca foram descartados, Que legal. mas eles sempre foram guardados.
né? Então, assim, você escreveu um livro, nossa, como que você escreveu? Quanto tempo você levou? Parece que sentou. Foram escreveu. décadas, né? Não é assim... Numa sentada, foi lá escrever o livro. Porque, né, isso demanda uma série de amadurecimento, né? É você estabelecer convicções e realmente saber que é aquilo que você tem mesmo por certo na sua vida. Que legal. Então, esse é o caminho, assim, geral. Aí depois vai ter aquele momento específico que daí, agora vamos criar o livro mesmo? Vamos fazer ele se tornar realidade? Legal. Aí já são outros fatores, outros acontecimentos. Mas, assim, o caminho de ser um escritor vai nascer lá naquele primeiro momento que você fala assim, nossa, eu quero escrever um livro. Aí vai percorrer esse caminho de uma preparação acadêmica, né, uma preparação de vida mesmo, de experiência para isso. Sim. E aí, assim, toda a ideia, toda a anotação, ela deve ser guardada. Que legal. Essa é uma excelente dica, inclusive. Toda. Já me bateu um arrependimentozinho aqui de uns materiais que eu já joguei fora ao longo dos anos. Não pode jogar, não pode. Mas é bem interessante isso, Sim. né? Porque isso acaba virando um material para você, em algum momento você revisitou esses materiais e falou, cara, isso aqui de repente dá um livro, né? E acredito que você deve ter pego materiais, você estava com o livro, boa parte dele feito de repente, né? Só de anotações. Ó, esse aqui é um exemplo. Esse projeto pregador era apenas uma pequena apostila de um curso que eu dava na igreja de homilética para os jovens que tinham essa vontade de pregar. Legal. Né? Então, eu fiz uma apostila, era bem simplesinha, bem assim, concisa. Eram apenas 4 aulas. Então, esse é um cursinho de um mês, 4 aulas. E era essa apostila. Isso aqui era uma apostila. Que legal. E hoje é um livro de 110 páginas, tá? E já está saindo o 2.0, que vai ser um livro de mais de 300 páginas. Uau! Entendeu? Então, você não pode jogar nada fora. E ter em mente isso que, assim, tudo começa pequeno, né? Sim. Então, uma apostila de repente de 10, 20, 30 páginas ali. Acho que ela tinha entre 15 e 16 páginas. Virou um livro de 110 páginas. E agora tornando-se um tá. livro de 300 páginas. Que legal, muito bacana. Vamos de dica prática, né? Eu até comentei com você que eu penso lá na frente ter também essa oportunidade de escrever um livro. Disse também que eu já pesquisei, mas assim, honestamente uma pesquisa rasa. Me senti mais perdido do que orientado. Qual que é um passo? Assim, o que eu preciso, além dessa questão de conteúdo acadêmico, né? O que mais assim, eu preciso? Eu preciso procurar, de repente, já uma editora, alguém? O que eu faço? Olha, em primeira mão você tem que ter o texto. Tá? Então você tem que criar digamos assim, o esboço desse texto, o tema que você quer tratar, tá? Quais assuntos dentro daquele tema você vai tratar, e aí você divide isso nos capítulos do livro, então você cria esse esqueleto, né? Esse esboço, e aí a partir disso você já tem uma ideia fixa do que você quer, o que você vai tratar, então agora você tem que buscar conteúdo para isso. Sim. Então, assim, a primeira coisa que eu digo, faça o texto. Porque não adianta você procurar editora, não adianta você procurar alguém que possa imprimir o livro se você não tem o texto. Então, a primeira coisa é o texto. Quando o texto estiver pronto, você tem que revisitá-lo. E nunca mais é mais. Às vezes, menos é mais. Tá? Então, assim, não tenha pressa. Não tenha, eu preciso pôr isso aqui logo. Não. Revisite o texto. Olhe se alguma coisa já não foi atualizada daquela ideia que você tinha. Porque as coisas mudam muito rápido. Muda muito rápido. Sim. Muda muito rápido. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre um livro aqui que a segunda edição dele já está na editora e já mudou um monte de coisa. Entendi. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, tenha o texto. Então, assim, você tem uma ideia, você tem um tema, ok. Então, esboce esse tema.
que você quer tratar Uhum. dentro desse tema? Quais são os pontos relevantes para você que você quer tratar? Então, crie os capítulos. Uhum. Quando você pega para escrever, você já pega para escrever pensando numa estrutura de livro já, ou são anotações, textos isolados, e no segundo momento você vai moldando ele? Depende do tema do livro. Uhum. Tá? Por exemplo, esse livro é uma coletânea de textos. Tá. O Ministério Transformador. Esse é uma coletânea de textos. Tá. Bom, então aqui em coautoria, sou eu e minha esposa. Uhum. Então é uma coletânea de textos que fala sobre educação cristã que a gente organizou nesse livro. Então assim, o Ministério Transformador, Guia Prático para o Educador Cristão, é o tema. Uhum. Agora sim, o que compõe aqui dentro? É uma seleção de textos que alguns deles a gente já tinha, outros estavam em desenvolvimento, e uns a gente até achou naquelas anotações, fala, nossa, isso aqui, e a gente fez a atualização desse texto, acrescentando o que era necessário, mudando o que era necessário, e aí depois, então, a composição do livro de uma forma organizada para que isso tenha uma continuidade para o leitor. Legal. Então, assim, tem esse livro, Uhum. que pode surgir a partir dessas coletâneas de textos, dessas anotações e de uma série de outras coisas. Por exemplo, de repente você teve um insight, você falou, nossa, isso aqui é muito bacana, ouviu uma coisa, nossa, isso é muito legal, deixa eu anotar. Então, pode surgir um livro a partir desses diversos insights e desses textos que foram acumulados ao longo do tempo. Que legal. Então, esse aqui é um livro que nasce a partir de uma coletânea de textos. Que legal. E aí foram organizados aqui. Então, esse aqui, o que a gente pensou? Vamos falar sobre educação cristã? Vamos. O que precisa ser falado em educação cristã? A gente precisa falar de didática, a gente precisa falar de pedagogia, a gente precisa falar do educador, né, o valor que ele tem, o que ele significa, o que ele, né, qual é o campo de influência que ele tem. Tá, então, mas aí ele vai lidar com quem? Com os alunos. Quem são os alunos dele? As crianças, os adolescentes? Tá, então, qual é o valor desse aluno? O que esse aluno realmente representa dentro do contexto cristão? Uhum. Bom, tá, como que a sociedade está vendo hoje a igreja e o papel dela de educador? E aí vão nascendo, tá? O educador cristão, ele é um líder. Tá? Se ele é um líder, então ele tem que equipar, ele tem que mentorar, ele tem que gerir pessoas para a criação de novos líderes, porque a igreja não para. A gente tem um tempo de validade, mas a igreja não para. Então vai precisar de outras pessoas. Qual que é o grande desafio para a igreja hoje? Inclusão. Tá? Inclusão. Tá, a gente lida com inclusão na escola secular. A educação cristã, a escola dominical, tá? O ministério infantil, não vai ter que lidar com isso? Vai. Então vamos falar sobre inclusão também? Vamos falar para os professores cristãos sobre isso? Vamos. Então tem um capítulo aqui sobre inclusão. Legal. E esse exercício que você fez, realmente assim, parece bem simples, dessas perguntas que você foi fazendo e respondendo, parece que já vai saindo tópicos ou capítulos do livro, né? E aí, outra coisa que é um desafio, EBF, tá? Missões. Então, assim, dentro do campo de educação cristã, esses pontos são pontos, assim, que saltam na necessidade. Então, o livro vai responder essas questões. Que legal. Então, a gente dividiu esses capítulos, né? Só para você ter uma ideia. Então, a gente tem o primeiro capítulo, pedagogia, o segundo capítulo, didática, o terceiro capítulo, educador e líder, que é essa questão que eu coloquei para você. Quarto capítulo, a inclusão. O quinto, o ministério infantil, né, que é essa questão de como lidar com essa criança, como ter esse olhar para essa criança que está chegando. Sexto capítulo, EBF e missões. Que legal. Então aí a gente estruturou esse livro a partir de uma série, né, de coletâneas de textos que em cada um deles a gente vai tratando desses assuntos. Que legal.
Já para o pessoal matar a curiosidade, vamos focar nos livros aí. De repente, por ordem cronológica, vamos lá, qual foi o primeiro escrito e aí à frente? Tá bom, vamos lá. O primeiro escrito é esse aqui, ó. O Sim Nosso de Cada Dia. Eu fiquei muito curioso com esse título, sabia? Achei muito legal, achei poético, né? E bem curioso. Então, o que você falou, né? Ah, quando eu vou escrever um livro, o que eu preciso ter? O tema, talvez o tema seja o último. O título do livro seja o último. Sim. Esse aqui é um caso. Esse livro aqui, ele nasceu como? A gente atuando na igreja, a gente lida muito com família, com problemas de família, com necessidades das famílias. E uma das coisas que mais a gente percebe é o despreparo do jovem casal. Essa é uma das questões que mais são assim perceptíveis. Legal. Então, na verdade, a gente estava ali no finalzinho de 2019 criando um curso para noivos. Tá? Essa foi a proposta inicial. Então, um dos pastores nos procurou, eu e minha esposa, e ele queria esse curso para noivos. E a gente começou, então, a trabalhar para montar esse material para o curso de noivos. Aí chegou a pandemia. Um desafio aí. Chegou a pandemia. Então, não ia ter como fazer isso. Mas a gente já tinha iniciado o projeto. E aí, numa conversa entre a minha esposa e com essa vontade que a gente já tinha de fazer um livro, a gente pensou, então vamos fazer um livro para a família? Vamos aproveitar, a gente já tinha começado o trabalho, já tinha determinado ali os tópicos que seriam tratados. Vamos fazer um livro para a família? Vamos. E aí a gente começou a escrever esse livro. Então, assim, tinha título? Ainda não. Porque era um curso para noivo. Sim. Agora virou um livro para a família. Tinha título? Não. E aí o que a gente colocou aqui, né? Como temas. Então, ó, a gente começou, ó, primeiro capítulo, herança familiar, crenças, valores equivocados e seus impactos futuros. Bacana. Por quê? Porque o casal, um vem de um lado, outro vem do outro, um vem da Bahia, outro vem do Paraná, né? Então, assim, cada um carrega as suas heranças familiares, né? O como cada um é, só que agora tem que juntar e criar o como nós seremos, né? Então, a minha esposa sempre fala, é o como eu sou, né? Para depois ser o como nós seremos, né? Ela faz uma brincadeirinha do cromossomos, né? Ah, que legal, que legal. Tem aqui, bem bacana. Então esse foi estabelecido como primeiro capítulo. O segundo, projeto de vida, educação financeira no lar. Uau. E aí a gente trabalha exatamente isso, porque assim, o que acontece com um jovem casal? Ele não sabe o que vai ser da vida dele, na grande maioria das vezes. Sim. Então, entrar no casamento com um projeto de vida. E para esse projeto de vida acontecer, de fato, você tem que ter educação financeira no lar. Uau. Então, aqui dentro, a gente ensina a pessoa a fazer um cálculo de padrão de vida. E a gente trabalha o que a gente chama aqui no livro de segredo 70, 20, 10. Que é uma divisão... Eu já fiquei curioso agora. É uma divisão ali na administração financeira. Legal. Para atingir o projeto de vida. Legal. Bom, deixa eu te interromper, desculpa, sim. Mas assim, é muito legal isso que você está trazendo, porque embora é um curso de noivos, que virou um livro para a família, de noivos dentro do contexto religioso, dentro de uma comunidade, mas assim, até agora serve para todo mundo. Não vi nada de exclusivista do âmbito religioso. Não. Né? Assim, o primeiro tópico, para mim, o primeiro capítulo, assim, veio perfeito. Sim. Segundo, excelente. Até um dado externo, né? A maioria dos divórcios, infelizmente, acontece por motivos financeiros. Da grana. Já li no comecinho também do livro. Poxa, que legal, que visão boa.
Aí o terceiro capítulo, comunicação, o caminho para a solução de conflitos. Não vou nem entrar Não nisso precisa nem aqui, explicar. porque já está Legal. aqui. Aham. Né? Ou a gente comunica, ou então não dá certo. Quarto capítulo, expectativas conjugais, quando o amor e a paixão romântica são postos à prova. Uou. Porque, me desculpa os apaixonados, mas a paixão não dura para sempre. Os antigos disseram, amor não enche barriga, né? Não, então vai chegar uma hora que o amor vai ser colocado à prova. Sim. E aí a gente trata sobre isso. Que legal. Que legal. Bom, quinto capítulo, relacionamento sexual. O que acontece depois da lua de mel? Que a lua de mel também acaba. Uhum. Né? Então a gente precisa dessa educação sexual, dessa educação que olha para a sexualidade humana. Aqui nós tratamos a sexualidade humana a partir do ponto de vista cristão, bíblico, Legal. mas eu acho que não tem nada a mais e nem a menos, né? Tá tudo dentro de uma naturalidade. O sexto capítulo, filhos, a natalidade e suas implicações na vida do casal. Então aqui, nesse capítulo, a gente fala sobre planejamento familiar, sobre ter filhos ou não, no começo, no meio, no fim, quando, quantos. Então a gente fala bastante sobre isso. Que legal. E o sétimo capítulo, que é o último capítulo, vida espiritual. O culto doméstico como base para a vida com Deus. Então estabelecer isso dentro dessa visão cristã, de que o lar é um ambiente também de espiritualidade. Sim. Onde deve ser, de uma forma ou de outra, trabalhada essa espiritualidade. Que E legal. aí a gente trabalha com esse culto doméstico, porque aqui é uma experiência de vida. Uhum. Esse livro é resultado dos nossos 25 anos de casados. E muita coisa aqui a gente aprendeu apanhando, a gente aprendeu errando, e a gente aprendeu sofrendo, porque não tinha esse livro. Sim, sim. Entendeu? Agora tem. E aí, para que todos esses temas fossem amarrados, eu criei 2 personagens. Legal. Então, tem 2 personagens aqui, a Ana e o Denis. Não sou eu e minha esposa. Não é uma idealização em mim ou na minha esposa. Mas são 2 personagens. Então, eles vão, ao longo do livro, sendo colocados nessas situações e como eles lidam com essas situações para resolver. Que legal. Então, o livro ele tem essa fantasia, tem esse romantismo de ter esse casal que se conhece num determinado momento, e aí eles vão namorar, e aí eles vão encontrar essas dificuldades, das diferenças das famílias, eles vão se deparar com esses problemas, né, de enfrentar o mercado, de enfrentar né, a vida ali financeira, o problema da comunicação, e aí eles vão ao longo do livro sendo usados como personagens que vão sendo desenvolvido aqui. E inclusive, enquanto você falava, veio na minha cabeça o seguinte: esse livro ele serve tanto para o solteiro, principalmente para o solteiro antes de casar. Exato. Se eu casei jovem, né? Se eu antes de casar tivesse lido e sabido de tudo isso, confesso que eu teria errado menos. Com certeza. Né? Serve para aquele que já casou, está no começo da caminhada, e também para o que de repente está com 10, 20 anos de casado, revisitar E como é que colocar, às vezes ajustar algumas coisas. Muito bom. E aí vem o tema. Depois que estava tudo pronto, aí vem o tema. E a minha esposa ela falou assim para mim: que nome que a gente vai dar para esse livro? Porque estava assim, livro para famílias. Estava assim. Ele estava escrevendo, estava assim. Aí eu fiquei pensando. Eu falei assim, bom, como é que começa o namoro? Alguém pede e o outro tem que dizer sim. Como é que acontece o noivado? Alguém oferece e o outro tem que dizer sim. Como é que acontece o casamento? Alguém pede e o outro diz sim. Que legal, que legal. E aí eu falei assim, vai chamar o sim nosso de cada dia. Incrível. Porque é um sim para cada dia. Então, assim, em cada situação da vida familiar, alguém tem que dizer sim. Se um não disser sim, vai acabar essa família. Adorei. Incrível. Incrível o título. E não tem uma relação direta com o
o Pai Nosso de cada dia lá. Uhum. Não Embora tem. o nome pareça que tem não. esse trocadilho, mas não, a Não mensagem é. foi outra. Na verdade, esse livro está baseado no Salmo 128. Que legal. E o incrível que pareça, quando foi para a editora, né, e eles fizeram o livro e publicaram, o livro tem 128 páginas. Que coincidência. É impressionante. Muito bom. Vamos de próximo? Vamos de próximo. Bom, depois desse livro, a minha esposa lançou esse aqui, ó. Tá? Esse acho que não tá aí. Esse aqui não tá. Esse acho que não porque, mesmo. Porque esse aqui é de autoria da minha esposa. Ah, legal, legal. O que é esse livro? Rapidinho, não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acredito que, né, vai ter uma outra oportunidade. Esse livro aqui é sobre Ministério Infantil. Legal. Departamento Infantil. Uhum. Bom, então assim, como que eu faço isso na minha igreja? Tá aqui. Tá, o título dele é? Escola Bíblica Infantil. Legal. Um recurso pedagógico a ser explorado. Excelente. Bom, então, bem rapidinho. Aí veio esse. Então, ó, esse aqui, o Sim Nosso de Cada Dia, foi lançado em 2020. Uhum. Bom, esse aqui também. Só um detalhe. Antes de sair esse livro aqui na editora Santorini, antes de sair esse livro na editora, a gente fez uma versão por conta própria. Eu mesmo, porque eu não disse, mas eu trabalhei em gráfica por muito tempo. Legal. Então eu conheço toda a parte gráfica, de editoração, de impressão, eu conheço toda a parte. Então a gente fez esse livro, eu fiz em casa, tudo, e um irmão da igreja que tinha uma gráfica, ele imprimiu 100 exemplares. Legal. E aí eu criei um e-book e coloquei à venda no Amazon. Uhum. Bom, então assim, a gente já tinha distribuído esses 100 livros, já tinha vendido ali na igreja para as pessoas, porque até então a nossa ideia era isso. Uhum. Bom, realizamos o sonho, a gente escreveu um Tá livro, feito. já tem pessoas, a família, nossa, que legal, que bacana. Tá. Numa convenção da Assembleia de Deus, eu tinha tido contato com o pastor Altair Germano, que é um grande escritor, um teólogo, bastante conhecido, né, principalmente na Assembleia de Deus. Uhum. E eu conversei com ele, a gente bateu um papo, foi muito bacana. Aí ele perguntou onde eu morava. Eu falei, eu moro em Jundiaí. Ele falou, nossa, eu também já morei em Jundiaí. Meu filho serviu o quartel lá. Então, a partir dali, a gente sempre trocava uma figurinha nas redes sociais. Uhum. E aí, ele um dia mandou uma mensagem para mim no Instagram. Você, o que é esse negócio aí desse livro seu aí? O que é isso? Aí eu mandei uma mensagem para ele, contando como que era, tal, que eu tinha feito essa versãozinha ali, né, esses primeiros 100 livros ali, só para tal e tal e tal. Ele falou assim para mim, eu vou te mandar um número de telefone, né? Por isso que eu falei para você, faz o texto. Uhum. Faz o texto. E fica preparado. Fica pronto. Ele falou assim, eu vou te mandar um número de telefone, você não liga hoje, se liga amanhã. O número desse telefone é do Dr. Osiel. Ele é dono de uma editora lá em Santa Catarina. Liga para ele amanhã, porque hoje à tarde eu vou falar com ele sobre você e sobre o seu livro. Vou indicar você lá. Eu falei, tá bom, ótimo. Aí no outro dia, eu falei, vamos ver se é verdade, né? Sabe, a gente confia desconfiando? Sim. Aí eu liguei. Aí a pessoa atendeu, eu me apresentei. Ele falou assim, verdade, o pastor Altair Germano falou que você ia me ligar. Eu falei, uau, não é que o cara cumpriu, tem gente boa no mundo ainda, muito. Gente boa, gente comprometida em ajudar o outro. Eu acho que seu podcast, eu acho que é isso, né? Essa é a ideia, né? E aí eu falei com ele e tal, ele falou pra mim assim, olha, fala o seguinte, me manda o texto. Aí a gente vai dar uma olhada, se a gente achar que vale a pena, a gente dá prosseguimento. Falei, tá bom. Aí desliguei o telefone, falei com a minha esposa, ela falou assim, nossa, mas a gente vai mandar o texto pra lá? Como assim? Porque a gente tem um ciúme desse trem. Porque sabe, é gerado, né? É uma coisa assim muito, muito sua, muito pessoal. Né? Falei, a gente já tem ele publicado no Amazon, a gente já tem o livro escrito, quer dizer, provar que é nosso é fácil. Falei, vambora. E aí botei no e-mail e mandei. Aí eu coloquei isso, mandamos ali naquele dia. Quando foi no outro dia, por volta das 10 da manhã, tocou meu celular. Eu olhei, aquele número estranho, atendi, era o Dr. Osiel. Aí ele falou assim pra mim, a gente
adorou o texto. A gente quer publicar o seu livro. Vambora? Eu falei, mas como assim? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Porque eu não tinha ideia. Eu falei assim, vou te mandar um contrato online, você assina ele online, lê tudo aí, vê se você concorda com tudo, e a gente vai publicar seu livro. Meu Deus do céu. Ele falou assim, alguém vai fazer a capa, vai fazer uns 2 ou 3 modelos, vai te mandar, você escolhe um, vai fazer a diagramação do miolo do livro, vai te mandar, você lê, revisa, se tiver alguma correção a gente faz, a hora que você der ok, a gente imprime o livro. Uau. Eu falei, nossa, mas rápido assim. Tão simples assim. E realmente, acho que tipo 40, 45 dias depois, Já estava pronto. O livro já estava pronto. Uau. Então Legal. foi assim algo... Era para ser mesmo. Foi algo assim inusitado que aconteceu de uma maneira assim muito bacana. Nós atribuímos isso a um propósito divino, Com né? certeza. A uma questão que vai além, né? Assim, do domínio natural, né? Com certeza. Mas aconteceu assim. Que legal. Então a primeira coisa é texto, esteja pronto. Que a oportunidade chega. Fale sobre isso com pessoas que realmente saibam o valor e a dimensão que isso tem. Uhum. E vai dar certo. Que legal. Bom? Ótimo. Mais um? Mais um. A criança e o mundo espiritual. Esse tem. Esse tem. Isso. Outro exemplo. O que era esse livro? Um curso, uma aula que eu dava para os professores do departamento infantil. Uhum. Uma pessoa muito querida nossa, que já partiu para o Senhor, ela foi infelizmente vitimada pelo Covid, né? Ela era líder do departamento infantil na Igreja Assembleia de Deus em Campo Limpo. Uhum. E ela me chamou e falou assim, olha, eu queria que você viesse aqui dar aula pra gente sobre a criança e o mundo espiritual. Eu falei, uau. E só do tema nossa, pancada, né? Eu falei assim, mas como assim? Ela falou, não, porque a gente teve um professor esse ano, mas assim, a gente ficou um pouco descontente com o conteúdo que ele trouxe, porque foi muito fantasioso, sabe? Procurar demônio em latinha de refrigerante, essas coisas todas. Ela falou, então, não é isso que a gente quer. Uhum. A gente quer uma coisa teológica, a gente quer uma coisa que realmente tenha um procedimento bíblico, teológico. Eu falei, tá bom. Eu falei, você me dá 6 meses, eu vou pesquisar o assunto, eu vou montar a apostila, aí eu trago para você, se você falar que tá ok, eu te dou aula. Então tá bom, aí 6 meses eu estudei o tema, me aprofundei, li algumas coisas e vi bastante coisa também absurda, e aí organizei e escrevi o texto da apostila. Bom, era uma apostila que é de, acho que 11 páginas, bem pequena mesmo, que era para dar aula, e fui dar aula. Quando saiu o livro, o Sinóstico de Cada Dia, depois saiu a Escola Bíblica Infantil, o Dr. Osiel viu no Amazon, porque eu tinha feito um e-book dele. Até mesmo para os próprios alunos que tinham aula, adquiriam o material. Né? Aí ele falou para mim assim, o que é esse negócio da criança e o mundo espiritual? Que eu vi aí no seu Instagram que você tem. Aí eu falei para ele o que era. Ele falou assim, tira esse e-book agora do Amazon. Vamos fazer o livro. Pega esse texto, amplia ele para ele virar um livro, dá mais argumentação teológica, histórica, e me manda esse texto, a gente tem que publicar, porque não existe isso na literatura cristã no Brasil. Não, inclusive um comentário que eu ia te fazer já antes, quando eu vi os temas, eu falei, não, mas da onde veio isso? Porque assim, são temas realmente diferentes, Sim. Essenciais, mas que assim, caramba, só de ler o título dos livros você já fica assim, querendo eles. Então, aí o livro saiu assim, uma visão bíblica, teológica, historicamente fundamentada na compreensão da realidade do mundo espiritual e a criança. Parece uma tese, né? De tese de mestrado. Isso. Já. E aí, é exatamente isso o livro. Então, assim, aqui não tem fantasia, aqui a gente não caça Pokémon, não tem nada disso. Aqui a gente trata a realidade da criança, do mundo espiritual, e o que pode e o que não pode acontecer de fato.
teologicamente falando. Que legal. Tá? Então, ó, esse livro aqui também começa com um personagem, não vou dar spoiler. Começa com um personagem, né? O personagem ele fica apenas no início do livro, porque ele tem um papel bem preponderante, termina ali, porque daí isso serve como base para a pessoa entender o resto do livro. O primeiro capítulo, a condição espiritual da criança. Eu acho que isso aqui é o maior problema para a gente. Entender isso. Por quê? Inclusive eu trato isso no livro. Toda vez que você olha para um bebê, você só vê fofura. Você não olha para um bebê e fala assim, ô pecadorzinho miserável. Você não fala isso. Só que daí eu trato aqui no livro, isso com prova bíblica e teológica, que a gente não vira pecador. A gente nasce pecador. Então assim, eu não me torno um pecador quando eu cometo o primeiro pecado. Eu vou cometer o primeiro pecado porque eu já nasci pecador. Eu só evidencio. Entendeu? Essa é a realidade. Então aí eu trabalho nesse primeiro capítulo exatamente isso, a condição espiritual da criança. E aí, dentro de cada capítulo, eu dividi 3 subtópicos onde eu debato o assunto. Entendeu? Segundo capítulo, a realidade do mundo espiritual. Então assim, o mundo espiritual existe? É real? Não é? Tá? Então, teológica, histórica e biblicamente comprovando isso aqui. Terceiro capítulo, como a igreja deve tratar esse tema com as crianças? Porque assim, primeiro eu tenho que ser o adulto que entenda. O professor, o líder, o adulto, o pai que entenda. Depois eu tenho que tratar isso com as crianças. Então, como tratar isso com as crianças? Então aí eu entro na questão da educação cristã aqui, de como levar isso para as crianças. O quarto capítulo, como o professor infantil deve atuar em casos de batalha espiritual com as crianças. E aí vem aquele negócio, né? Mas criança, batalha espiritual, Que legal. E aí eu trato nesse capítulo como o professor deve atuar. E aqui com base em experiências. Sim. Não é simplesmente o que eu acho. É algo que a gente vivencia. No quinto capítulo, compartilhando experiências. Aqui nesse quinto capítulo a minha esposa me ajuda. Porque ela é professora do infantil. Então ela tem uma série de experiências. Né? Então nesse capítulo ela me ajuda e a gente trabalha então as experiências que a gente já teve com isso. Fatos que aconteceram envolvendo crianças e o mundo espiritual e como agir dentro dessa visão teológica e bíblica. Que legal. Então, impressionante. esse livro que ele já foi ampliado, o texto já foi ampliado, já foi atualizado e já vai sair a segunda edição na editora. Que legal. Yes. Que bacana. Por isso que eu falei, né? Tem que revisitar, não adianta, tem que ampliar, tem que atualizar. Então, o texto já foi para a editora. É um dos livros mais vendidos da editora hoje. Que bacana. Graças a Deus. Essa é bênção. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Você falou uma coisa na mensagem para mim que eu achei muito engraçado e queria trazer aqui para o pessoal. Você falou em tom de brincadeira, né? Falou que o pessoal acha que a gente lança livro fica rico. Só de lançar o livro já fica rico. Como que o escritor ganha dinheiro com o livro? Da onde vem esse dinheiro? O livro custa R$50. Então, o pastor vendeu 50 livros, então 50 vezes 50 é o que ele ganhou. Como é que funciona? Eu ia perguntar, mas não vou. Eu ia falar, o senhor tá rico? Não vou perguntar, prometo. Não estou rico. Na verdade, é assim, ó, o livro que vai para a editora, o autor ele tem os direitos, né? Os direitos autorais, o conteúdo é seu, é você que detém esses direitos. Você faz um contrato com a editora vai produzir isso por um determinado tempo que o contrato ali estabelece. Sim. E dentro desse tempo, quem vende os seus livros é a editora. Então ela vende os seus livros e ela te paga os royalties, que é uma porcentagem que você ganha pela venda da editora. Então assim, de onde vem o dinheiro do escritor? Das vendas que a editora consegue. Outro, entre aspas, benefício que a gente consegue comprar da editora por preço de custo. Então, como a gente consegue comprar da editora por esse preço, né, bem mais acessível, então a gente também promove vendas e aí tem um lucro
De repente maior. Até maior do que Uhum. os royalties, com certeza. Sim. E aí, A porcentagem do royalty, ela tende a ser pequena, né? pequena, ela está aí entre 7 a 12%. Nada mais que isso. Sim. Então, é por isso, se a pessoa fala, eu vendi 1000 livros, nossa, já entrou uma grana boa. Não, ainda não. Uhum. Tem que vender muito livro Sim. para você ter mesmo assim, falar, nossa, Agora eu tô bem. Agora eu tô bem. Entendeu? Então, o livro tem essa questão. Uhum. Então, fazer o livro por conta própria é um investimento muito alto. Esse que é o ponto, né? É muito alto. Uhum. Você vai ter um lucro maior, sim, mas o investimento é muito alto. Então, para quem está começando, é praticamente impossível. Sim. Bom, então, você acaba dependendo da editora para fazer esse trâmite, para você poder... E outra, a editora ela tem uma capacidade de expandir mais, de te promover, de te colocar em mais lugares também. Então, tem as vantagens e desvantagens, como todo negócio apresenta esses dois pontos. Tem que se ponderar essa questão, justamente que você falou, dependendo do momento, você não vai dar conta sozinho. Óbvio, a editora precisa ganhar um dela também, e é aquela. Você já escreveu quantos, deixa eu ver, 3, aliás, um é da esposa, o seu atual que vai ser lançado, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, considerando até esse, quantos já foram? 9 livros. Então, assim, já é uma oportunidade muito boa, até porque a editora também incentiva isso, né? Por isso que essa importância dessa parceria com a editora, né? Chega uma hora que, assim, se o seu conteúdo é relevante, se você, né, realmente colocou alguma coisa que vale a pena ser lido, a editora começa também a reconhecer isso e buscar com você novos temas, novos livros. Então, aí começa a fluir ali um relacionamento melhor. Né? No primeiro momento, você depende mesmo de alguém te indicar, tá? Você tem que realmente apresentar um texto muito bom para que o cara olhe e fale, nossa, vale a pena publicar isso aqui. Bom, aí depois disso, é aquilo. Ser bom uma vez, acho que todo mundo consegue. Agora, ser bom várias vezes, aí pesa. Aí você tem que ter mesmo preparo acadêmico, você tem que ter experiência de vida, você tem que realmente ponderar muitas coisas para você realmente produzir algo que seja relevante, porque senão não faz sentido. Começam mais do mesmo e aí, inclusive existem escritores famosos que se você pega a sequência de livros que eles têm, você vê que do novo livro é 30% novo, né? É muita mais reciclagem, muito mais do mesmo. Então, realmente. Tem isso também. Acontece. Tem que observar todos esses detalhes. Legal. Vamos fazer o seguinte, como a gente já está chegando ao final do nosso papo, fala o tema dos seus livros, porque assim, eu percebi isso em vocês são muito criativos pro título dos livros. Eu tenho certeza que o pessoal só de ouvir esses títulos já vão ficar assim aguçados. Pra gente falar rapidinho, mas assim, bem rápido do seu lançamento, porque a gente combinou que vai ter uma parte 2 pra gente vir falar desse novo projeto, mas já para o pessoal também ficar sabendo que está disponível aí a pré-venda do novo projeto. Ok. Esse aqui, ó, Festas Pagãs, esse livro, eu dava essa aula para os professores com material que não era meu, tá? Um material que era bem simples e... Aí, esse aqui também foi a editora me sugeriu, que gostaria de ter um livro nesse tema. Temática. Isso. E aí, esse livro é um livro totalmente, digamos assim, programado para ser o livro que ele é. Então, assim, festas pagãs. Tá, quais festas? Então, festa junina, Cosme e Damião, Halloween e Carnaval. Pronto. É isso, tá? Como que eu vou tratar cada uma dessas festas? Então aí eu criei um esquema. Em cada capítulo eu falo da origem da festa, né? Então eu tento historicamente buscar o mais longe possível onde surgiu alguma coisa que pareça com isso que a gente tem hoje. Depois o desenvolvimento é um marco histórico, então assim, quando que isso chegou no Brasil? E como que popularizou? Bom, e aí eu entro para a questão igreja. Por que isso aqui não combina com a igreja cristã? Então eu faço uma refutação. Depois eu trabalho. Como o professor ensina isso para criança, adolescente e jovem?
Inclusive tem até planos de aula aqui Que bacana. para o professor ensinar. E no final eu dou um resumo. Se a pessoa decorar aquele resumo, ela já tem resposta para dar sobre o tema. Já tem uma base apologética aí para ela. Então, assim, é um livro que veio a existir a partir de uma pesquisa, tá? E essa pesquisa ela foi organizada numa metodologia e aí resultou no texto. Que legal. Então, assim, veja que aqui não tem elemento criativo, assim, de uma história, de personagens. Não, isso aqui é resultado de uma pesquisa, tá? Então, é colocado aqui e dado o segmento sistemático para ela. Que legal. Bom, então, esse livro aqui é a veia historiador. Não, mas dá para perceber no seu discurso, o historiador aí tá falando mais alto. Então, aqui é realmente isso. Legal. Aí, no final, uma bibliografia gigantesca, que é a pesquisa que foi feita, e é isso. Então, tem esse viés também. Tá aí. Tem esse viés também, legal. tá? Ótimo. Dentro de um campo acadêmico, você pode fazer isso também, que dá muito certo. Super certo. E vai atingir aí a necessidade. Legal. Aí depois desse livro vem um outro da minha esposa, que é o Caminhando. Esse livro é um devocional, tá? Aqui tem 33 lições. Isso aqui é resultado das nossas caminhadas durante a pandemia. É um processo de cura. Que legal. Tá? É um processo mesmo assim, a gente estava na transição de uma igreja para outra, de uma série de coisas, pandemia, e aquele processo todo de estar ali fechado. Então todo dia a gente saía para caminhar. Literalmente, a gente saía caminhar. E aí, dessas caminhadas, a minha esposa escreve 33 lições, que são devocionais, e aqui tem diversos assuntos, né? Aqui ela atua mesmo assim como uma psicóloga cristã que vai orientar mesmo isso aí. Legal. Faz bastante sucesso entre as mulheres esse livro. Mas ele é para todo mundo, tá? Então é Passos para uma Vida Equilibrada. Então é meditação prática. Ótimo. É um livro bem devocional mesmo. Bem devocional. Interessante. Depois desse livro vem o primeiro livro infantil, que é da minha esposa, O Segredo do Bento. Legal. Que é a ilustração do meu filho, Gabriel, meu filho, que fez a ilustração. Bom, então só dando uma palhinha aqui. Que fofinho, esse é o Bento. Esse é o Bento. Gostei. Entendeu? É o primeiro livro infantil nosso. Bom, por que eu estou falando que é o primeiro? Porque o meu filho já está ilustrando uma outra história. Esse aqui é para os pequenininhos, né? Meu filho já está ilustrando uma outra história que eu escrevi para os maiorzinhos, né? Ali já chegando na pré-adolescência. E está já na mão de um ilustrador uma outra história que eu escrevi, que é para os pré e adolescentes. Que legal. Infanto juvenil. Legal. Então, vai sair mais 2 livros infantis aí, Máximo. que já estão em desenvolvimento. Que legal, ótimo. Ótimo. Isso. Aí, é aquilo. Você tem a editora, né? E aí você vai conhecendo o mundo editorial, você vai tendo contato com outros escritores, novas oportunidades vão aparecendo, e aí surgiu a editora Wiclap. Até agora a gente estava falando de Santorini, agora eu já estou na Wiclap. Essa Wiclap é um outro modelo. É um modelo de startup, é um modelo muito mais ajustado a uma demanda contemporânea. Ela não é aquela editora tradicional, como a Santorini é. Sim. Né? Mas essa aqui não. Essa aqui é uma startup, ela tem uma pegada totalmente diferente, o processo é quase que 100% digital, é totalmente diferente. Que bacana. Bom, então, aí eu já falei desse livro, né, que era as aulas de homilética que eu dava, e aí foi o primeiro livro para testar a plataforma. Eu vou testar, vou ver se realmente ela cumpre com o papel. Legal. Né? Então aí eu fiz esse livro, é um livro para pregadores, para quem quer lidar com sermão, com mensagem, né, na igreja, para evitar, né, uns erros grosseiros que a gente vê por aí. Sim. E aí foi o primeiro livro com a Wiclap, ficou fantástico, perfeito. Funcionou super bem. Super bem. E aí, a partir daí, então, agora eu estou dividido nas 2 editoras. Ótimo. Entendeu? Então eu lanço algumas coisas na Wiclap, lanço alguma coisa lá na Santorini, a gente continua com a parceria. E aí tem outras coisas surgindo aí, mas ainda está tudo embrionário, então não é relevante agora. Mas é aquilo.
Sim. Uma vez a porta aberta, aí as coisas começam Você faz a manutenção dessa porta e outras vão sendo abertas. Então, por exemplo, esse livro aqui, eu mesmo criei a capa, eu fiz a diagramação dele, e eu e minha esposa fizemos a revisão. Então, é um livro que a gente produziu ele completamente. Que legal. E aí, a editora o CLEP, ela é a plataforma nossa que a gente lança e eles fazem a impressão e fazem as vendas e fazem toda a parte logística. E aqui a gente ganha um pouquinho mais. Não é? Aqui ganha um pouquinho mais. E trabalha um pouquinho mais também, convenhamos, né? Nesse pré e... Isso, porque lá na editora você entrega o manuscrito e você recebe o livro. Né? Aqui não, aqui você tem que fazer todo o processo. Legal. Mas aí também... De repente a pessoa que tem essa expertise já se aproveita disso. Entendeu? Então, legal. De repente, sei lá, pode procurar, né, a gente tá aberto para ajudar qualquer um que queira entrar por esse caminho aí. Ótimo, tá bom? Então aí vem esse livro e depois o Ministério Transformador, que a gente já falou sobre ele, que a gente tinha essa intenção de escrever para os educadores cristãos. Justamente por causa da grande necessidade que a gente via dos educadores cristãos. A maioria dos educadores cristãos que estão trabalhando com a educação dentro da igreja são pessoas leigas. Sim. Tá? A gente não pode negar isso. Então eles carecem de informações básicas. Então a gente tinha esse olhar e queria trazer isso para os educadores cristãos, e aí a gente fez esse livro, também é coautoria, eu e minha esposa, que a gente trabalha todo esse aspecto, aí a gente entra nas novas pedagogias participativas, aí a gente trabalha a questão do criativo, né, do multidisciplinar, também da questão de você ter essa gama de tecnologia envolvida, e aí a gente trabalha tudo isso, a gente fala até de quintais brincantes, ideias que a igreja pode desenvolver para tornar esse campo educacional mais atual, mais atrativo, que atenda melhor as nossas crianças. Então aqui tem, e como ele é um guia também prático, então aqui tem projetos para os professores desenvolver, aqui tem modelos de aula criativa. Então a gente pega a mesma aula que é dada ali, vamos no arroz e feijão, e a gente apresenta ela de uma forma criativa, numa abordagem que envolva as crianças, que tire ele da sala, que leve ele para um parque, que faça ele meter a mão na massa, e uma série de coisas que a gente acha e julga ser importante para os educadores cristãos. Incrível, incrível. Produção, coloca aí o livro mais recente, que é, de novo, o tema me pegou muito. Ateísmo infantil. Isso. Só de ler o tema, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ler esse negócio. Dá onde surgiu esse e fala um pouquinho, mas bem pouquinho para deixar o povo na curiosidade, viu? Porque não entrega tudo não, viu? Não vou entregar não. E inclusive daqui a pouco você vai falar suas redes sociais, como é que faz para o pessoal te encontrar seus materiais, por favor, não esqueça disso. Ok. Bom, o livro Ateísmo Infantil, ele surgiu da necessidade. Eu gosto muito desses desafios. Eu tenho isso comigo. Quando eu acho uma coisa assim e falo, nossa, ninguém mexeu com isso ainda, nossa, aí eu já fico me coçando. Literalmente isso. Entendeu? Aí eu já fico me coçando. Eu falo, eu quero esse negócio pra mim. No começo do ano passado, eu recebi um convite para estar no Rio de Janeiro, numa igreja, participando de um seminário, e me convidaram para palestrar, e o tema que me deram era ateísmo infantil. O pessoal gosta de jogar você em umas... Aí eu fiquei pensando comigo, meu Deus, eu aceito ou não esse trem, né? Sim. Falei, tá bom. Aí o convite era extensivo, era uma palestra para minha esposa e essa palestra para mim. Falei, tá bom. Então, o evento ia acontecer em novembro do ano passado. Então, eu fui convidado no começo do ano. Eu falei, bom, como eu não domino o tema, vamos lá. Então, aí eu fui, já criei ali um sistema de estudo e comecei a procurar o tema para estudar, para me aprofundar no tema. E aí vem a decepção, que você não tem material para estudar. Não, eu imagino, porque, assim, nunca vi nada parecido. Então, não tem. Eu encontrei algum material em inglês, mas também pouco. Sim. Então eu encontrei algum material,
E aqui no Brasil, o que eu encontrei é incentivo ao ateísmo. É a oferta do ateísmo como uma opção. E não o contrário disso, e não uma refutação, ou seja, a preservação da fé cristã. Não tem nada. E aí eu fiquei assustado, falei, meu Deus, que desafio. E aí eu comecei, então eu criei um sistema de estudo, né? E aí eu fui seguindo os passos. Então eu tenho que conhecer o tema, eu tenho que ouvir as opiniões sobre o tema, tanto de um lado como do outro, e aí começar a trabalhar para eu conseguir montar a palestra. Bom, então eles tinham me dado o tema e alguns tópicos que eles queriam que eu tratasse. Então aí eu trabalhei, né, estudei, trabalhei e montei a palestra. E fui para o Rio de Janeiro, no final do ano passado, dar a palestra. E foi a última palestra do dia. Foi o dia todo de seminário e foi a última palestra do dia. Aí, quando me deram a oportunidade, eu fui e comecei a trabalhar o tema. E trabalhei o tema, apresentei e tal. Cobri todos os pontos que eles pediram e tal. Quando terminou, eu olhei para o plenário e parecia que todo mundo tinha um grande ponto de interrogação na cara. Sabe, parece que estava todo mundo assim, e agora? Tipo, o que a gente vai fazer com isso? Essa foi a minha sensação. A sensação é que eu tinha falado de alguma coisa que ninguém tinha parado para pensar naquilo, ou então, muito superficialmente, alguém parou para pensar naquilo, e que agora ninguém sabia lidar, inclusive eu. Você... Não, arrogante, você nossa, eu sabia tudo. Palestra, né? Eu não. Então, assim, precisava de uma série de coisas ainda. E aí a gente tava voltando no avião, minha esposa falou assim pra mim, por que você não escreve um livro desse tema? Eu falei assim, é o que eu tô pensando. Eu falei, é o que eu tô pensando. Eu falei assim, eu já tô aqui na minha cabeça pensando quais serão os capítulos. Que legal. Porque daí é assim, é o escrever por necessidade. Sim. É o escrever por uma oportunidade. Um tema relevante que alguém precisa começar a debater. Sim. Então esse livro, gente, é para isso. Eu quero que esse livro desperte o interesse de vocês nesse tema. E eu falo aqui no começo do livro, é um livro que não veio para esgotar o assunto, mas sim para iniciar a discussão sobre o assunto. Sim. Eu quero que daqui para frente apareça 10, 20 caras escrevendo sobre isso e cada vez com conteúdo melhor. Sim, com certeza. Para que a gente possa realmente entender, porque é um fenômeno crescente na nossa sociedade. Você pega o censo de 2010 e pega o censo de 2020, você tem praticamente 100% de acréscimo no número das pessoas se declarando ateus aqui no Brasil. E a grande maioria dessas pessoas são jovens. Bom, só para a gente ter uma ideia. Então, é uma realidade que está batendo na nossa porta. Se tem igreja que não teve esse problema ainda, vai ter. Bom, e como lidar com isso? Um pouquinho aqui eu posso te ajudar com esse livro. Que legal. E você falou duas coisas que eu queria trazer de insight aqui, que assim, é empreendedorismo puro. Oportunidade e necessidade. Independente da área, a gente está aqui mergulhando em temas cristãos, em temas religiosos, mas assim, trazendo para o viés empreendedorismo, a sua trajetória é baseada nisso, né? Necessidade e oportunidade. Exatamente. Tantos outros negócios, eles vêm disso daí também. Daniel, eu só tenho que te agradecer do seu tempo, da sua boa vontade, do seu muito conhecimento, que embora a gente não consiga de repente encapsular tudo isso nesse pequeno tempo, mas já fica estendido e aberto o convite aqui para outras oportunidades, para a gente debater um pouquinho mais alguns assuntos. Aqui foi só uma pinceladinha, mas já me deixou muito satisfeito, eu fico muito agradecido de encontrar pessoas como você, de já ter trazido alguns insights, de ter se posto à disposição do pessoal aí. Faça suas considerações finais, onde o pessoal te encontra, onde encontra os livros e mais uma vez obrigado. Ok, eu que agradeço, assim, foi muito bom te conhecer, tá? Acho que você está fazendo um trabalho que é relevante, continue, porque uma hora os frutos vão começar a cair de uma forma extraordinária. Que bom. Bom,
Esse livro, O Ateísmo, ele já está à venda no site da WeClap, tá bom? Então, se alguém quiser já procurar, ó, você vai lá, você vai digitar assim, ó, weclap.bio/dlbooks. Ótimo. E eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Isso. Você, fazendo isso, você vai entrar lá na minha pagininha lá da WeClap, e lá você já vai encontrar os 3 livros que já foram publicados por ele, né, que é o Projeto Pregador, o Ministério Transformador e agora o Ateísmo, que já está nessa pré-venda. Eu ainda não recebi o livro. Sim. Eu estou morrendo de ansiedade. Eu ainda não recebi. Já teve pessoas que compraram, então começa a entregar agora, nesse final de semana, semana que vem, já começa as primeiras pessoas que já compraram vão receber, tá bom? Ele já está à venda, mas eu ainda não tenho o livro. Ai, que coisa. Que coisa, tá bom? Mas o livro já está disponível. Os outros livros que são da editora Santorini, você pode procurar livrariasantorini.com.br, lá você pode procurar. Os meus e-books, eu tenho e-books também, estão todos no Amazon. Então é só acessar amazon.com.br e lá na busca digitar Daniel Batista. Vai aparecer todos os e-books que tem. Tem e-book do A Criança e o Mundo Espiritual, tem e-book das festas pagãs, tem e-book do Projeto Pregador, tem e-book Seitas e Heresias, que é um módulo de um curso que eu dou, tem e-book de Bibliologia, que também é um módulo que eu dou, e esse aqui já está virando e-book também. Ah, que legal. Provavelmente já aí, daqui 1 ou 2 dias já vai estar disponível também no Amazon esse e-book. Depois a gente vai converter o ateísmo também para e-book, mas vamos com calma aqui. Né? Então os e-books estão no Amazon, né? WeClap e Editora Santorini. Para me encontrar nas redes sociais é só ir lá no Instagram e digitar @professor Daniel Batista, você vai me achar. Segue lá que a gente está sempre colocando as novidades, bom? Tem outras redes sociais também, eu tenho o TikTok, está começando agora, estou tentando me ajustar com tudo isso. Também é professor Daniel Batista, você acha lá. Tem o meu Facebook também, é Daniel Batista, professor Daniel Batista, você acha. Eu sempre estou colocando assim, né, com o mesmo nome. Legal. Tá? Tem o... Como é que é? Threads, né, que é essa nova aí. Threads, que isso. É o concorrente da Twitter. É o concorrente do antigo Twitter, que agora é X. Também professor Daniel Batista. O X, né, que é o antigo Twitter, também Daniel Batista. Então, é fácil de achar. Tudo lá. Pode me procurar lá, segue a gente. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá, a gente responde. E vamos que vamos. É isso aí. Tá bom? Mais uma vez, obrigadão. Gente, se foi relevante para você, curte esse vídeo, compartilha com pessoas. Pessoal aí da IBD, ó, tô contando com vocês, hein? Adquira esses materiais, compartilha, a gente é muito importante, tá? E escreva seu livro, viu? Vai escrevendo aí, fica pronto. Eu prometo que eu vou começar a rabiscar o meu aqui. Isso. E futuramente a gente vai ter novidades aí. Mais uma vez, Daniel, obrigado. Obrigado, pessoal, do seu tempo. E eu vejo você no próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not...